25 Sword Golf Magic. Capítulo 111 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Depois de observar o Astelan por um tempo, Shang partiu em direção à floresta do Nordeste. Ele correu pela rua em um ritmo confortável e, alguns minutos depois, Shang chegou ao local onde a estrada encontrava o terreno real. Shang olhou para o sol para verificar onde estava atualmente. Ele sabia que era tarde, o que significava que o sol estava no oeste. Com certeza, o sol age da mesma maneira neste mundo como na Terra. A estrada termina no norte, e o sol está saindo de onde estou. Duvido que saia da floresta selvagem antes do fim do dia. Acho que devo passar a noite na floresta oriental e tentar caçar o máximo de feras que puder. Shang verificou se ele tinha tudo o que precisava e foi em direção ao nordeste. A floresta selvagem se estendia por quase 100 quilômetros a leste e a oeste. Depois de 100 quilômetros de cada lado, chegava-se às próximas zonas. Se alguém fosse para o noroeste, acabaria alcançando o deserto da Silver Zone, e se fosse para o nordeste, chegaria ao deserto da Empress Cobra Zone. As fronteiras entre a linha da fazenda e a floresta selvagem tinham muito poucos animais devido aos batedores e cães de guarda. Se Shang quisesse caçar bestas, ele precisaria viajar para a floresta selvagem por alguns quilômetros. Shang avançou para o nordeste e, assim que alcançou a floresta, pulou em uma árvore. Andar no chão atrairia a atenção de várias feras. Normalmente, Shang não se importaria com algumas feras no estágio do soldado, mas a floresta selvagem estava sob controle estrito. Se Shang acidentalmente fosse notado por uma besta que ele não tinha permissão para matar, isso poderia se tornar problemático. Afinal, os líderes do paraíso do guerreiro não se importavam se um caçador fosse atacado por uma besta dessas. O caçador não tinha permissão para matá-lo, mesmo que fosse atacado. Shang pulou de árvore em árvore e, apenas alguns minutos depois, viu a primeira besta. Era um lagarto laranja com olhos vermelhos. Tinha cerca de 1 metro de altura e 2 metros de comprimento. Um babado vermelho podia ser visto em volta do pescoço. Não tenho ideia de que tipo de animal é esse, mas não parece perigoso, Shang pensou. Pelo que estou sentindo, acho que essa fera está no estágio de soldado intermediário. Infelizmente, matá-lo seria um risco, já que não sei se essa coisa está na lista negra ou não. Shang continuou pulando de árvore em árvore o mais silenciosamente que pôde, o que não foi fácil. No entanto, ele tinha prática suficiente. Em sua jornada, Shang também viu um enorme javali marrom e um pássaro com um rosto muito imponente de aparência zangada. O nome de uma besta apareceu imediatamente na mente de Shang quando ele viu aquele pássaro. Cara carrancuda, Shang pensou. Lembro-me de olhar para uma missão que era sobre um grinface. Acho que esse pássaro é um grinface, certo? Quero dizer, o rosto certamente se encaixa. Infelizmente, não sei o que o cliente realmente quer da besta. Além disso, nem aceitei a missão. Não tenho certeza se é um problema se eu matar o alvo antes de aceitar a missão. Shang continuou viajando em direção ao nordeste por mais 1 hora. Ao pular de árvore em árvore, a velocidade de Shang sofreu um impacto considerável. No máximo, ele estava talvez 10 quilômetros dentro da floresta. Foi quando Shang encontrou um de seus alvos. No chão em frente a Shang havia um milípede de 1 metro de altura e cerca de 10 metros de comprimento. No momento, estava enrolado em torno de uma árvore moribunda no chão. O chão ao redor havia afundado e um líquido roxo fedorento borbulhava dentro do solo afundado. Acho que é uma centopeia do pântano, pensou Shang. 50 pontos de contribuição para cada um. Eu só preciso trazer seus 2 sensores para receber a recompensa. No momento, o Swamp Millipede estava se movendo apenas ligeiramente, o que mostrava que estava vivo. Felizmente, ainda não havia notado Shang. Estágio do soldado intermediário, assim como o deslize da missão afirmava, Shang pensou. No entanto, em comparação com os Pesticates, os Swamp Millipedes têm ataques elementais.
Ainda não lutei contra algo com afinidade de veneno, mas posso imaginar que ser atingido por veneno pode ser problemático. Acho que devo evitar um confronto direto se não quiser que minha viagem seja interrompida. Shang moveu-se lentamente em torno das árvores ao redor para verificar a cabeça do centopeia do pântano. Infelizmente, mesmo depois de uma rodada completa, Shang não conseguiu encontrá-lo. Eu posso ver sua cauda e basicamente todo o seu corpo, mas a cabeça não está em lugar nenhum. Bem, eu sei onde está o rabo. Então, eu só tenho que seguir o corpo até encontrar sua cabeça. Shang olhou novamente e, com certeza, encontrou a localização mais provável da cabeça. Sua cabeça está dentro da árvore perto do fundo. Não posso acertá-lo por fora, mas posso decapitá-lo. Mas há um problema. Shang olhou para o corpo do centopeia com uma carranca. Um grande pedaço de seu corpo havia se enrolado no lugar onde sua cabeça entrava na árvore. De lado, era impossível acertar seu pescoço sem cortar seu corpo. No entanto, cortar seu corpo pode não matá-lo e pode liberar algum gás venenoso ou algo semelhante. Por causa disso, Shang queria matá-lo com um golpe. Eu poderia acertá-lo de cima, mas a árvore morta está um pouco longe. Também não posso pousar na árvore morta, pois ela vai me notar. Eu realmente tenho que lutar de frente. Shang franziu a testa enquanto tentava pensar em uma maneira. De repente, as sobrancelhas de Shang se ergueram. Então, ele olhou para o braço esquerdo. Eu realmente não experimentei minhas novas habilidades ainda. Eu tenho mais algumas explosões depois de conhecer o reitor. Eu me pergunto. Isso funcionaria? Silêncio. Bem, eu deveria tentar. Não deveria ser capaz de sentir o mana já que o mana que eu imito com minhas habilidades não faz parte de sua afinidade mista. Shang foi para um galho estável perto do lugar da cabeça do milípede e se preparou. Então, ele pulou. Shang viajou em um longo arco para ganhar mais distância. Ele teve que percorrer quase 15 metros, o que foi demais com apenas um salto. Após cerca de 8 metros, o impulso de Shang começou a diminuir. Como parecia agora, ele provavelmente cairia a cerca de 3 metros do corpo do centopeia. Oxi! Shang apontou seu braço esquerdo diagonalmente para o chão atrás dele e usou seu Ice Blast. O empurrão do Ice Blast empurrou Shang para frente e para cima novamente, estendendo seu salto. Na verdade, o empurrão foi tão poderoso que Shang atingiu a árvore acima do milípede. No entanto, pouco antes de Shang atingir a árvore, ele apontou o braço esquerdo para o céu enquanto preparava a espada com a direita. Oxi! Uma tonelada de vento quente saiu do braço esquerdo de Shang. O impulso para frente e para cima de Shang foi completamente interrompido quando ele disparou direto para o chão em velocidades incríveis. Ele estava diretamente acima do pescoço do milípede. Bang! O corpo de Shang atingiu centopeia enquanto sua espada cortava seu pescoço com facilidade. Seu plano tinha funcionado. Shang ouviu alguns arranhões e batidas vindo de dentro da árvore, e a centopeia abaixo dele também estava se debatendo. Shang rapidamente colocou seu braço esquerdo quase destruído no corpo do centopeia e usou sua nova habilidade com Darkness Affinity. Shang sentiu seu braço esquerdo sendo curado rapidamente, e o corpo rapidamente parou de se mover. Depois de alguns segundos, o corpo abaixo dele murchou como se tivesse perdido toda a sua energia vital e água. Shang permaneceu no corpo do centopeia do pântano por um tempo, olhando para seu braço esquerdo com as sobrancelhas franzidas. Não tinha curado completamente. Eu absorvi a energia vital de seu corpo inteiro, mas não foi o suficiente para curar meu braço esquerdo completamente, pensou Shang. Bem, o centopeia do pântano estava apenas no estágio de soldado intermediário. Acho que uma besta mais poderosa me daria mais energia vital. Felizmente, facilmente tenho mana suficiente em meu corpo para curar os ferimentos restantes em meu braço esquerdo. Oh, ele parou de se mover? Shang pensou ao perceber que parou de ouvir o som de sucata vindo de dentro da árvore. Shang levantou-se sobre o corpo do milípede e colocou sua espada no pescoço cortado dentro da árvore morta. Depois disso,
Shang puxou a cabeça para fora. Não foi fácil, mas com bastante força deu certo. A árvore estava morta de qualquer maneira, então Shang não se importava em danificá-la. A cabeça saiu e Shang rapidamente cortou suas duas antenas. No entanto, ao cortar as antenas, Shang se distraiu com o buraco na árvore morta. Então, seus olhos se arregalaram. Sword Golf Magic. Capítulo 112. O que Shang viu no buraco dentro da árvore morta. Mais Swamp Millipedes, mas menores. Não é à toa que aquela coisa tinha a cabeça apontada para a árvore morta. Provavelmente estava amamentando seus filhotes. Os pequenos Swamp Millipedes tinham apenas cerca de meio metro de comprimento e eram bastante finos. No momento, Shang podia vê-los se contorcendo em uma bola. Sortudo. Shang pensou com um sorriso. Esses são pelo menos 10, o que significa que recebo outros 500 pontos de contribuição. Shang se sentiu mal por matá-los. Não. Em primeiro lugar, eles eram uma ameaça à natureza e, em segundo lugar, eram insetos. Era natural que um humano sentisse menos empatia pelos insetos. Shang olhou para seu braço esquerdo, que já havia curado. Então, Shang colocou a mão no buraco e apontou para a bola. Shang usou seu Ice Blast e a bola congelou em um instante. Claro, o braço de Shang quase queimou, mas ele rapidamente o salvou usando um Fire Blast em uma direção aleatória. No entanto, seu braço ainda sangrava muito e levaria algum tempo para cicatrizar. Felizmente, o osso não foi ferido, o que significava que Shang não precisaria usar tanto mana. A mana inerente dentro de seu corpo deve curar o braço rapidamente. Alguns segundos depois, o braço de Shang estava totalmente curado. No entanto, sua mana estava perigosamente baixa. Em suas lutas contra os outros alunos, Shang conseguiu curar seu pé quebrado algumas vezes, mas era apenas um pé pequeno. Desta vez, foi o braço inteiro. Sua mana teve que curar muito mais massa. Depois de curar seu braço, Shang pegou a bola congelada de Swamp Millipedes e a colocou dentro de seu saco de besta junto com as antenas da versão adulta. Isso deve ser cerca de 500 pontos de contribuição ou algo assim. Meio difícil contar quantos jovens estão dentro da bola. Vamos ver. Eu preciso de pelo menos 2.000 pontos de contribuição por unidade de minério, já que o minério de nível 2 mais barato custa tanto. No entanto, como preciso de minério com afinidades específicas, provavelmente precisarei de mais. Além disso, preciso de 2 unidades por Affinity. Se eu disser que cada unidade de minério custa 3.500 já que tenho afinidades raras, precisaria de 28.000 pontos de contribuição. Shang respirou fundo quando terminou seu cálculo. Então, esta bola de Swamp Millipedes não é nem um 50º do que eu preciso. Nossa, pensou Shang. Isso é muito trabalho, mas acho que é de se esperar. Os outros alunos estão na academia há mais de 4 anos. Ao longo de 4 anos, eles provavelmente fizeram muitas missões. Se eles ganhassem 100 pontos de contribuição por dia, o que é definitivamente possível, eles poderiam facilmente ganhar mais de 100.000 pontos de contribuição em 4 anos. É definitivamente possível ganhar 28.000 pontos de contribuição, mas leva tempo e esforço. Shang suspirou. Eu certamente não gosto da ideia de ir para a selva todos os dias para matar feras que nem mesmo são um perigo para mim, mas acho que o trabalho não deveria ser divertido. Afinal, é trabalho. De qualquer forma, devo continuar, Shang pensou enquanto colocava o saco da besta sobre o ombro. Estava muito leve no momento, já que quase não havia nada nele, mas ainda era um pouco chato carregá-lo. Eu preciso de um anel espacial. No entanto, também vou conseguir algo que me permita guardar minhas coisas quando chegar ao estágio geral. Isso faz com que um anel espacial não valha a pena. Conforme Shang continuou em direção ao nordeste, o sol continuou se pondo. A tarde havia passado e a noite havia chegado. Shang viu vários outros animais em sua jornada, mas ainda não tinha ideia se tinha permissão para matá-los ou não. Isso foi até que ele encontrou um pouco de sangue e sinais de arrastar no chão. Os olhos de Shang se iluminaram.
Shang seguiu os sinais e encontrou uma toca escondida debaixo de uma árvore. Assim como da última vez, Shang atraiu Pesticate para fora de sua toca jogando sua espada na frente de uma das entradas, mas desta vez, o Pesticate fugiu por outra saída. Shang rapidamente o matou, cortou suas orelhas e olhou para dentro da toca. Depois de um minuto, Shang saiu da toca com um suspiro. Não, jovem. Shang saltou de volta para as árvores e continuou viajando para o nordeste. Ele havia decidido que iria fundo na floresta. No momento, ele ainda estava em uma área onde muitos estudantes e caçadores iam, o que significava que o número de bestas matadoras era relativamente baixo. Se Shang quisesse tornar sua viagem lucrativa, ele precisaria entrar profundamente na floresta. Alguns minutos depois, Shang viu outros Swamp Millipede, mas desta vez, estava no meio de uma clareira em uma grande poça. Era quase tão grande quanto o outro Swamp Millipede. O que o centopeia do pântano estava fazendo? Estava escorrendo um líquido arroxeado como uma lesma e mastigando a terra ao redor. Shang decidiu observar o centopeia do pântano por um tempo. Nos minutos seguintes, Shang viu que o centopeia do pântano comeu toda a grama ao seu redor e a substituiu por saliva negra. Shang viu que a saliva negra se misturava lentamente com o líquido arroxeado ao redor da centopeia do pântano, e assim que os dois líquidos entraram em contato um com o outro, eles começaram a chiar. Um pouco de fumaça preta saiu do líquido escaldante e entrou novamente no corpo do centopeia do pântano. Ele converteu a energia vital da terra fértil em fumaça, que então absorveu. Shang pensou. Quero dizer, a afinidade do veneno é uma mistura da afinidade da água e da afinidade da escuridão. Se minha afinidade com a escuridão pode absorver energia vital, a centopeia do pântano provavelmente pode fazer algo semelhante. Depois de observar o centopeia do pântano um pouco, Shang investiu contra ele com toda a sua velocidade. O último Swamp Millipede tinha sido um problema desde que foi posicionado de forma estranha, com a cabeça protegida. Este foi apenas ao ar livre. O Swamp Millipede notou Shang, mas já era tarde demais. Não se deve esquecer que o Swamp Millipede estava no Middle Soldier Stage enquanto Shang estava no Peak Soldier Stage. Juntamente com a vantagem da surpresa de Shang e sua velocidade impressionante, o Swamp Millipede não conseguiu nem reagir antes de Shang cortar sua cabeça em dois. Esta também não tinha ninho, infelizmente. Depois de cortar as antenas, Shang continuou viajando para o nordeste. Nas 2 horas seguintes, Shang matou mais alguns pesticastes Swamp Millipedes. À medida que sua jornada continuava, eles se tornavam mais frequentes. Infelizmente, ele não havia encontrado outro ninho. Shang tinha acabado de matar outros Swamp Millipede e só queria ir quando sentiu que algo não estava certo. Por alguma razão, ele se sentiu muito desconfortável. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo perigoso. Shang estreitou os olhos porque sabia o que estava acontecendo. Existe uma cobra desaparecida de olho em mim? Ele pensou. Shang olhou em volta, mas não conseguiu ver nada. Olhou para as árvores, para a grama, para o chão, para os arbustos, para tudo. No entanto, ele não viu absolutamente nada. Shang tinha certeza de que uma cobra desaparecida estava por perto, mas mesmo quando ele sabia que estava lá, ele não conseguia encontrá-la. No entanto, alguns segundos depois, a sensação de estar sendo observado desapareceu. Ele provavelmente viu que eu notei algo e decidiu recuar. Nome adequado. É realmente como se tivesse desaparecido. Agora, posso entender por que aquele aluno mais velho sempre dissuade as pessoas de virem aqui. Se alguém não tem muita experiência no deserto, o Vanishing Snacks seria a morte deles. Eu sabia que estava lá, mas ainda não conseguia encontrá-lo. Se aquela coisa é tão boa em se esconder, provavelmente nem mesmo eu seria capaz de reagir apropriadamente se não a sentisse cedo. Essa coisa realmente vale 2.000 pontos de contribuição. Sword Golf Magic. Capítulo 113. Depois de esperar mais alguns minutos, Shang notou que a sensação de perigo não havia retornado. Aparentemente,
A Vanishing Snack havia desaparecido. Shang colocou o saco da besta de volta em suas costas. Ainda estava bastante claro, já que ele apenas colheu espigas e antenas. A essa altura, o sol já estava perto do horizonte. Logo seria noite. Devo ser capaz de encontrar muito mais pesticats durante a noite. Já encontrei alguns durante a noite quando eles estão escondidos, o que significa que encontrarei ainda mais durante a noite. Isso definitivamente não é como o jardim de Duke Whirlwind. O jardim de Duke Whirlwind não tinha tantos animais reais. A maioria das coisas no jardim do Duke Whirlwind eram animais. Quando vim a este mundo, pensei que o Deus me colocou em alguma área perigosa, mas só agora percebo que ele realmente me colocou em algum tipo de área tutorial. Se ele tivesse me colocado nesta floresta, eu provavelmente não teria sobrevivido nenhum dia. As feras mais perigosas no jardim do Duke Whirlwind eram os gatos pragas, e não havia tantos. Claro, também houve algumas feras mais poderosas, mas eram raras. Além disso, o urso lança de gelo ficava completamente isolado no lago e só aparecia no inverno. Se eu não o procurasse, não o teria encontrado. Shang continuou em direção ao nordeste e, logo, a noite caiu. Assim que o último vislumbre de luz desapareceu, todo o sentimento da floresta mudou e um sentimento familiar apareceu no coração de Shang. Isso era exatamente como quando ele estava no jardim de Duke Whirlwind à noite. Era um sentimento de pressão e desconhecido. Era como se cada canto e recanto pudesse esconder uma fera poderosa. Shang sabia que não corria muito perigo, já que contava basicamente como a entidade mais forte desta floresta, mas ainda se sentia um pouco nervoso. Seus instintos simplesmente lhe diziam que ele tinha que ter cuidado. Shang continuou viajando em direção ao nordeste e matou mais alguns pesticats. Com certeza, Shang encontrou um quase a cada 5 minutos assim que a noite caiu. Felizmente, como ele estava no pico do estágio do soldado, sua visão era muito boa. No entanto, mesmo isso não teria sido suficiente para encontrar tantos pesticats. Então, como Shang encontrou tantos? Porque Shang encontrou algo interessante. Assim que a noite chegou, o Darkness Mana nos arredores começou a se tornar mais denso. Sim, desde que Shang absorveu a Darkness Mana Source, ele foi capaz de sentir Darkness Mana. Ele também era capaz de sentir Light e Fire Mana, mas essas duas habilidades eram irrelevantes no momento. O fato de sentir Fire Mana ser inútil era lógico, mas porque sentir Light Mana era inútil? Ele não deveria ter sido capaz de sentir o ambiente durante o dia sentindo Light Mana. Bem, dependia do local. A floresta selvagem era densa e pouca luz chegava ao solo. Por causa disso, durante o dia, o Darkness e o Light Mana estavam realmente em equilíbrio. Não havia o suficiente de nenhum deles para sentir os arredores. Mas agora, durante a noite, Shang poderia usar o Darkness Mana para sentir seu entorno. Definitivamente não era muito preciso e não tinha muito alcance, mas era alguma coisa. Shang só pôde perceber um pouco de movimento em relação a mana. Se algo sem muito mana se movesse, como vento ou galhos, ele não seria capaz de sentir isso. No entanto, se algo com muito mana se movesse, o mana em seu próprio ser empurrava o Darkness Mana para o lado. Mas quando se tratava de pesticats, era um pouco diferente. Shang não podia senti-los empurrando o Darkness Mana para o lado, mas reunindo-o. Era como se eles estivessem atraindo e reunindo. Shang adivinhou que esse manto de Darkness Mana era a razão pela qual os pesticats eram capazes de se mover silenciosamente. Enquanto Shang usava sua nova habilidade, ele também notou outra coisa. No céu, algo estava deslocando Darkness Mana, e estava deslocando muito. Shang adivinhou que algo estava voando acima dele, acima da floresta, e era bastante poderoso. Shang não tinha certeza de quão poderoso era, mas parecia mais poderoso do que qualquer uma das bestas que ele tinha visto antes nesta floresta. Shang não conseguia ver a coisa voadora devido às árvores, e ele certamente não queria gravar o que quer que estivesse voando ali e subindo acima das árvores para dar uma olhada. Se Shang soubesse mais sobre as feras desta floresta, certamente daria uma olhada.
No entanto, como era agora, ele não sabia se tinha permissão para matá-lo ou não. Se aquela coisa lá em cima estivesse na lista negra, e ele a provocasse, teria que fugir até ela desistir. Era melhor apenas deixá-lo voar no céu. De repente, os olhos de Shang se estreitaram e ele parou de se mover. A sensação havia retornado. Outra cobra desaparecida estava próxima. Shang não se mexeu. Da última vez, ele havia assustado a Vanishing Snack olhando em volta freneticamente, e ele não queria que isso acontecesse novamente. As Vanishing Snacks foram exatamente a razão pela qual Shang veio aqui. Um deles valia 2.000 pontos de contribuição. Mesmo com todas as caçadas de Shang até agora, ele mal ganhou 900 pontos de contribuição. Shang concentrou-se em sua Darkness Vision e fechou os olhos. Ele já havia aprendido anteriormente que era impossível detectar as Vanishing Snacks com os olhos, o que significava que ele tinha que confiar em seu instinto e na Darkness Vision. Pela primeira vez em muito tempo, Shang estava genuinamente nervoso. Ele sentiu uma sensação de peso no estômago, mas também sentiu alguma excitação. Essa era a sensação de estar perto da morte. Fazia tanto tempo desde a última vez que ele entrara em contato com ela. Os poros de Shang se abriram e sua concentração atingiu o pico. Toda sua mente estava concentrada em seus instintos e na Darkness Vision. O vento soprava levemente pela floresta, mas principalmente a floresta estava silenciosa. No meio da noite, Shang simplesmente ficou em uma pequena clareira com os olhos fechados, em silêncio quase total. Depois de alguns segundos, Shang sentiu seus instintos ficarem mais altos. Eles estavam dizendo a ele que ele estava em perigo. No entanto, ao mesmo tempo, Shang notou algo. Algo muito pequeno estava se movendo na escuridão. Estava a cerca de 10 metros dele e movia-se muito lentamente. A julgar pela mana das trevas deslocada, Shang imaginou que provavelmente tinha apenas 1 metro de comprimento e era muito fino. Shang estreitou os olhos. Oxi! Então, os olhos de Shang se arregalaram. O que ele acabou de sentir? Algo diferente de repente se moveu pela escuridão em velocidades absolutamente ridículas. Ele veio do topo, interagiu com a suposta Vanishing Snack e disparou para o céu novamente. Tudo isso aconteceu em apenas um segundo. O palpite de Shang foi confirmado quando ele sentiu a sensação de perigo desaparecer. A cobra desaparecida havia desaparecido mais uma vez, mas desta vez, Shang sabia para onde ela havia ido. Shang se concentrou na coisa voadora acima dele. Essa coisa tinha sido ocupada. Shang permaneceu de pé por vários minutos. Aquela coisa voando acima dele era extremamente perigosa, e ele não queria gravá-la. A velocidade que ele acabara de testemunhar era insana. Provavelmente se moveu tão rápido quanto o professor Loran quando ele interveio nas lutas de Shang. Shang permaneceu no mesmo lugar por mais 10 minutos. No entanto, aquela coisa circulando acima dele não desapareceu. Era como se o estivesse seguindo. Sword Golf Magic. Capítulo 114. Os olhos de Shang se estreitaram. Essa coisa está me seguindo. Porque está continuamente me circulando. Estou perto de seu ninho. Após um pouco de deliberação, Shang continuou caminhando em direção ao nordeste. Com certeza, a coisa continuou circulando acima dele. Merda. Essa coisa está realmente me seguindo. Por que ele está me seguindo quando não me ataca? Shang pensou com frustração. Shang se moveu em padrões sem sentido para testar se aquela coisa o estava realmente seguindo e, com certeza, continuou seguindo Shang, não importa onde ele fosse. A carranca de Shang se intensificou. Ele definitivamente não se sentia confortável com algo assim circulando acima dele. Se ele decidir atacar, tenho que estar pronto. Se eu não perceber o momento exato em que ele cair, não poderei reagir. A coisa é muito rápida, mas não desloca mana suficiente para ser uma fera do estágio geral. Parece um pouco mais forte do que as feras que vi antes, mas não me dá a sensação de pavor avassalador que uma fera do estágio geral causa. Shang se lembrou daquela aranha da qual ele havia se escondido em seu caminho para o paraíso do guerreiro. Aquela coisa estava no estágio geral e Shang se sentiu absolutamente desamparado.
Em comparação, a coisa circulando acima dele parecia mais uma fera extremamente poderosa do estágio de soldado. Shang adivinhou que a coisa provavelmente era como um Astor, alguém um nível abaixo dele que poderia ameaçá-lo. No entanto, em comparação com Astor, essa coisa era uma besta, não um humano. Embora Shang soubesse que não poderia vencer Astor, tudo era diferente quando seu oponente era uma fera. Shang se especializou em matar feras. Se Astor fosse uma fera, Shang estava confiante na vitória, mas teria que ter muito cuidado e não cometer erros. Então, mesmo que a coisa fosse muito rápida, Shang sabia que tinha uma chance. Se fosse uma criatura voadora com muita velocidade, sua defesa e poder puro provavelmente não eram tão poderosos. Isso significava que Shang poderia terminar a luta com um golpe. Ele só tinha que acertá-lo quando ele investiu contra ele. E se a besta estivesse na lista negra? Foda-se isso. Shang podia fugir de todos os tipos de feras, mas aquela coisa era muito mais rápida do que ele. Correr provavelmente terminaria em sua morte, já que uma esquiva errada o mataria. E daí se ele tivesse que pagar uma multa enorme? Ele tinha que ficar vivo. De repente, Shang parou. Outra Vanishing Snack apareceu. Shang continuou parado no local e se concentrou em sua Darkness Vision. Seus instintos estavam gritando com ele, e Shang viu o Darkness Mana sendo deslocado. Uau! Shang franziu a testa. Assim como da última vez, a coisa acima de Shang desceu e matou a Vanishing Snack. Como Shang estava preparado desta vez, ele viu a coisa se mover. Ele mal havia olhado na direção da cobra desaparecida antes de ver uma faixa verde atravessar sua visão. Shang não conseguiu ver muitos detalhes, mas viu penas verdes. Um pássaro verde, hein? Por um momento, Shang pensou na missão que tinha visto. Capture uma cegonha de lança. Spear Storks poderia alcançar o Commander Stage, e Shang adivinhou que isso poderia ser um Spear Stork. Isso explicaria seu poder aterrorizante. No entanto, Shang não tinha visto um bico longo. Na verdade, ele não tinha visto nenhum bico devido à velocidade do pássaro verde, mas Shang tinha certeza de que não era uma cegonha-lança. Afinal, se o pássaro verde tivesse um bico comprido, Shang o teria visto. Ele só conseguiu ver características proeminentes, e um bico longo teria sido uma característica proeminente. Mas como ele não viu nada, isso significava que essa coisa não tinha um bico longo. Após este evento, Shang também teve uma ideia de por que o pássaro verde o estava seguindo. Ele está me usando como isca para pegar Vanishing Snacks, pensou Shang. Ele só ataca quando eu posso sentir a Vanishing Snack também, o que provavelmente significa que a Vanishing Snack precisa sair do esconderijo para caçar. O pássaro verde não pode ver as cobras desaparecidas quando elas se escondem, e é por isso que ele me segue. As Vanishing Snacks me veem como sua presa, o que dá ao pássaro verde uma abertura para atacar. Shang respirou fundo. No entanto, o pássaro verde é realmente assustador. Vanishing Snacks estão no Late Soldier estágio em geral, e o pássaro verde deve estar no mesmo nível. Ainda assim, as Vanishing Snacks não conseguiram nem se defender. Isso é ruim, Shang pensou. Eu vim aqui para caçar cobras desaparecidas, mas se essa coisa continuar matando elas, não poderei matar nenhuma delas. É melhor eu ir para a Floresta do Noroeste se a presa mais valiosa da Floresta do Nordeste não estiver disponível. Shang pesou suas opções. Esqueça. Já estou longe demais na Floresta do Nordeste. Virar agora seria uma perda de tempo. Eu também posso esperar que o pássaro verde se satisfaça com Vanishing Snacks e vá. Espere. Shang de repente pensou com os olhos arregalados. As cobras desaparecidas não estão se multiplicando ao serem comidas. Isso significa que o pássaro no céu já está às portas da morte. É isso? Shang pensou com as sobrancelhas franzidas. Porque eu sinto que não é. Talvez não seja a comer as Vanishing Snacks. Shang concentrou-se em sua Darkness Vision novamente. Então, ele procurou nos arredores por lugares com mana densa. Alguns segundos depois, Shang encontrou algo. Era o cadáver sem cabeça de uma cobra translúcida.
É só comer as cabeças. Quero dizer, os ovos devem estar na barriga, na parte de trás, não na cabeça. Parece que o pássaro sabe que não pode comer o cadáver inteiro. Então, Chang suspirou. Infelizmente, não posso entregar esse cadáver. Obviamente foi morto por uma besta, e a academia não aceitará tal cadáver. De qualquer forma, eu deveria continuar. Eu odeio ter esse pássaro da morte voando sobre minha cabeça o tempo todo, mas provavelmente não se importa comigo. É melhor continuar. Esta foi uma decisão inteligente. Provavelmente não. A maioria dos humanos teria se virado. Afinal, o pássaro verde era um enorme fator desconhecido que poderia acabar com suas vidas. Era muito arriscado continuar. No entanto, por algum motivo, Chang gostou dessa sensação de perigo. Dançar na beira de um penhasco fez Chang se sentir acordado. Ele se sentia vivo. A mistura de terror, incerteza e emoção trouxe a Chang uma sensação única que ele sentia falta dentro da academia. O que era esse sentimento? Chang não tinha certeza, mas era a sensação de controle. Por que controlar? Isso não parecia estar relacionado ao controle. Isso significava que o destino de Chang estava em suas próprias mãos. Se Chang morresse aqui, seria devido à sua própria falta de habilidade. Não havia fatores externos como na Terra. Na Terra, outras pessoas de alto escalão geralmente decidiam o destino de alguém. Se Chang fosse a pessoa mais competente para um trabalho, ele ainda não conseguiria enquanto o gerente não gostasse dele. Nessa situação, as habilidades e habilidades de Chang teriam sido facilmente o suficiente para ter sucesso, mas outras pessoas decidiram tirar essa chance dele. Quando Chang ainda era um lutador, ele sabia que tinha as habilidades para entrar no MNFA. No entanto, ainda levou mais um ano para provar a eles. Por que demorou tanto? Eles não podiam ver como ele havia vencido todas as lutas. Mas neste deserto, tudo dependia de Chang. Suas habilidades eram as únicas coisas que decidiriam seu sucesso. E Chang estava confiante em suas habilidades. Ele sabia que sobreviveria. E ele queria provar isso para si mesmo. Ele queria provar que estava no controle de sua vida. Quanto mais perigoso o ambiente, mais poderoso ele se sentiria depois de sair vitorioso. Chang não sabia de tudo isso. Ele só sabia que queria estar em perigo. Em sua mente, ele acreditava que quanto mais perigos sobrevivesse, mais poderoso se tornaria. E isso era verdade. A experiência de combate era incrivelmente importante, e sobreviver a situações difíceis aumentava a experiência de combate como nada mais. Chang continuou indo em direção ao nordeste, mas não conseguiu ir muito longe antes que algo acontecesse. O pássaro verde no céu de repente desceu novamente, mas não estava atacando Chang. Antes que Chang pudesse encontrar o alvo que o pássaro verde estava atacando, ele ouviu um guincho agressivo vindo dele. Era o tipo de guincho que um pássaro usaria quando um predador se aproximasse de seu ninho. Chang olhou. Bang! Então, ele ouviu um som alto e explosivo de dois objetos pesados se chocando. Os olhos de Chang se arregalaram. Ele viu uma cobra translúcida, mas esta era diferente. Tinha mais de 10 metros de comprimento, enquanto o outro tinha apenas 1 metro de comprimento. O som explosivo que Chang ouviu foi de suas presas apertando umas às outras. Felizmente, o pássaro mal conseguiu escapar dos violentos dentes. Naquele momento, o coração de Chang parou. Ele não tinha notado aquela cobra desaparecida. Nem mesmo seus instintos o avisaram. Mas agora que ele viu, ele notou a enorme quantidade de mana que deslocou. Palco geral. Chang percebeu. Isso também explicava por que o pássaro verde não conseguiu matá-lo. O que uma cobra desaparecida do estágio geral está fazendo aqui? Não estou tão perto da zona da Imperatriz Cobra, estou. Chegou a ter seus filhotes. Que merda de sorte é essa? O pássaro guinchou novamente enquanto pairava perto da cobra desaparecida. Então, arranhou o ar com suas garras. CRK. Os olhos de Chang se arregalaram quando 3 cortes gigantescos se abriram no lado da serpente desaparecida. Os 3 cortes eram profundos e o sangue explodiu deles.
A cobra sibilou e tentou morder o pássaro novamente, mas o pássaro verde voou para longe. Aparentemente, decidiu recuar para o céu. Esse provavelmente foi seu ataque mais forte e fugiu ao ver que seu alvo ainda estava vivo. Quando Shang viu os 3 cortes enormes na cobra, um brilho apareceu em seus olhos. O coração de Shang batia forte enquanto ele tomava sua decisão. Ele o mataria. Sword Golf Magic. Capítulo 115. A frequência cardíaca de Shang acelerou quando ele tomou a decisão imprudente de atacar uma fera na etapa geral. Ele não tinha lutado com um antes. No entanto, em comparação com todas as outras feras do estágio geral que Shang conheceu em sua jornada, esta parecia mais fraca. Shang adivinhou que as outras bestas estavam todas no estágio geral médio ou final, enquanto este provavelmente estava no estágio geral inicial. Além disso, este era um predador de emboscada, e os predadores de emboscada geralmente não eram muito bons em combate direto. Se a emboscada falhasse, eles provavelmente fugiriam. E o mais importante de tudo, o pássaro verde feriu a cobra desaparecida. Normalmente, Shang não tentaria lutar contra um General Beast por causa de sua arma fraca. O corpo de uma besta do estágio geral era muito poderoso, e Shang teria enormes dificuldades para passar por suas defesas. Mas agora, as coisas eram diferentes. A Vanishing Snack tinha 3 cortes enormes na lateral de seu corpo, e Shang poderia usar esses cortes a seu favor. No entanto, Shang não poderia ser muito cuidadoso nesta luta. Se a Vanishing Snack estivesse no Peaxodier Stage, Shang só precisaria cuidar de sua mordida, mas esse não foi o caso com este. Bestas no estágio geral tinham verdadeiros poderes elementais, e Shang tinha certeza que essa cobra também tinha um. O urso da lança de gelo tinha sido uma dessas feras. Naquela época, Shang havia aprendido que bestas poderosas no estágio geral davam aos seus descendentes fontes de mana para despertar seus poderes elementais mais cedo. Esta Vanishing Snack provavelmente poderia fazer coisas ainda mais loucas do que o Isis PABA. Depois de se preparar mentalmente, Shang disparou para frente. A Vanishing Snack ainda estava olhando para o pássaro verde que acabara de recuar, tornando esta oportunidade perfeita para atacar Shang. Shang se aproximou, e a Vanishing Snack só o notou depois que ele já havia atingido a distância de ataque. Shang mirou diretamente nos 3 cortes em seu lado esquerdo com uma facada. Bang! Do nada, sua cauda de repente avançou com velocidades incríveis e atingiu Shang bem no peito. Shang atirou para trás, mas recebeu apenas alguns hematomas. A cobra tinha um corpo mais forte, mas não era tão forte a ponto de Shang ser destruído com um golpe de sua cauda. No entanto, seu ataque falhou e Shang teve que planejar seu próximo ataque. Depois de jogar Shang fora, a Vanishing Snack olhou para Shang, mas não sibilou. Shang não sabia muito sobre cobras, mas sabia muito sobre o comportamento dos animais em geral. Sibilar era uma forma de intimidação, e a cobra não sibilava. Qual era o objetivo da intimidação? Era para fazer o inimigo recuar. Então, se a cobra não sibilasse, significava que não queria que Shang recuasse. Isso só poderia significar que a Vanishing Snack viu Shang como sua próxima refeição, mesmo tendo falhado na emboscada. Para isso, Shang provavelmente não se sentia tão poderoso. Por causa disso, em sua mente, ainda poderia matar Shang. No entanto, a maior parte da atenção da cobra ainda estava no pássaro verde. Shang se sentiu incrivelmente fraco com a cobra, mas o pássaro a feriu. Por isso, sempre ficou de olho no pássaro verde. CRRRK. A cobra desaparecida estendeu sua cauda e mana cinza se reuniu em torno dela. Em um instante, uma longa e grossa massa de metal se formou em sua cauda, envolvendo-a completamente. Ainda de olho em Shang, a Vanishing Snack colocou a base de sua cauda em sua boca. Era preciso lembrar que Vanishing Snacks tinham um conjunto completo de presas em vez das 2 presas venenosas que as cobras normais tinham. Seus dentes lembravam mais um lobo do que uma cobra. Xing. De repente, a Vanishing Snack puxou a cauda pela boca fechada.
O metal que tocou o interior dos dentes da Vanishing Snack tornou-se líquido e foi engolido pela Vanishing Snack, regenerando suas reservas de mana. No entanto, o metal que tocou apenas a borda de seus dentes começou a aquecer à medida que os dentes e o metal moíam juntos. Os olhos de Shang se estreitaram, mas por dentro ele estava chocado. Foi um trabalho ruim, mas a cobra ainda conseguiu moldar o metal ao redor de sua cauda na forma de uma lâmina. Sua cauda definitivamente não era muito afiada, mas com seu poder, não precisava dessa nitidez. Mais cedo, Shang havia recebido hematomas por apenas ser atingido pelo rabo da cobra. Agora, mesmo que a lâmina em sua cauda não fosse afiada, todo o seu poder ainda estaria focado em uma borda ou uma pequena ponta. Shang rapidamente percebeu que esse era o poder elementar da cobra. Ele havia virado as costas para uma arma aterrorizante. Isso também fazia muito sentido com seu estilo de batalha. Afinal, se sua emboscada falhasse, seu próximo curso de ação seria fugir, e essa cauda definitivamente ajudou nisso. Os predadores pensariam duas vezes antes de perseguir algo que continuamente apontava uma lâmina longa e afiada para eles enquanto fugiam. Se não fossem cuidadosos, a cobra poderia puxar seu corpo como uma mola e esfaquear a fera que a perseguia. A cobra conseguiu tudo isso em apenas um segundo. Ele criou o metal e a lâmina basicamente em um instante. Isso é problemático, pensou Shang. Essa coisa não tem duas armas que podem atacar muito rápido. Além disso, suas armas são muito mais duras do que minha espada. Não posso usar minha espada para bloquear, ou ela se tornará inútil. Posso eliminar feras mais fracas apenas com minhas mãos, mas duvido que isso seja útil contra esta. Enquanto Shang pensava mais sobre seu oponente, seu plano mudou lentamente. Eu poderia tentar lutar contra uma fera mais forte, talvez em circunstâncias normais, mas esta me contra-ataca devido à sua afinidade. Se eu tivesse uma boa arma, poderia tentar combatê-la. Então, Shang teve uma ideia. Será arriscado e não funcionará para sempre, mas deve me dar uma chance. Afinal, a lâmina da cobra não é como a arma de um humano. No momento, a cobra formou uma espiral com a cabeça e a cauda apontados para cima. Estava pronto para atacar com os dois se algo decidisse se aproximar. Anteriormente, o pássaro verde tinha vantagem de um ataque surpresa, mas agora a cobra estava pronta. Se o pássaro decidisse atacar a cobra novamente, o rabo da cobra iria espetá-lo. Shang já tinha visto o quão rápido era o rabo da cobra, e definitivamente não era fácil evitá-lo. Bang! Shang avançou e a cobra rapidamente percebeu sua aproximação. Ele esticou o pescoço enquanto esperava sua aproximação. Sua cauda ainda apontava para cima. Aparentemente, a cobra manteve sua cauda reservada para o pássaro que ainda estava circulando acima deles. Quando Shang entrou no alcance da cobra, sua cabeça disparou para frente com toda a sua velocidade. O ataque da cobra foi incrivelmente rápido, e Shang definitivamente não foi rápido o suficiente para desviar ou desviar do ataque. No entanto, Shang nunca planejou fugir. Em vez de atacar, Shang manteve sua espada apontada para cima na frente dele. Em comparação com os tempos normais, Shang segurou sua espada com as duas mãos desta vez. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.